Sou Anderson Severiano. Chegamos à nossa terceira aula sobre a avaliação mediadora, o livro da Jussara Hoffmann, tão presente em vários concursos e que para nós aqui ele é fundamental, porque é um livro interessante e importantíssimo sobre o processo avaliativo desta grande autora brasileira no campo da avaliação. Vamos à nossa terceira aula então? Então, ela, nesta etapa do livro, né, uma parte já mais próxima do final do livro, ela vai trabalhar, então, uma visão construtivista do erro. Talvez o jeito mais simples de dizer é dizer assim, né? O erro, numa visão construtivista, o erro é importantíssimo, porque ele é uma tentativa do acerto. O erro é tentativa de acerto. Só erra quem tenta acertar. E quem tenta acertar, então, se arrisca. E se arriscar é importante. Se arriscar é fundamental. Ainda mais numa sociedade, muitas vezes como a nossa, onde as pessoas se escondem atrás dos acertos. Então, o erro é importante, o erro é fundamental, o erro faz parte do processo de vida. Eu só avanço se erro. Se não erro, fico parado. Por quê? Estou acomodado. Acomodar é estar parado. A busca é por novos conhecimentos. Então, neste momento, ela está falando dos professores, né? A necessária interação entre professor e aluno, segundo está trazendo aqui a Constance Camille, é fundamental para o desenvolvimento da autonomia do educando, é a busca de autonomia. Desta forma, é importante o educador refletir sobre as suas atitudes arbitrárias e sobre a sua postura na correção de tarefas, na correção de testes, atentando-se à questão de encontrar diferentes respostas dos alunos. Encontrar diferentes respostas dos alunos. Então, é elaborar enunciados, desculpe, está escrito errado aqui, enunciados claros e precisos com a finalidade de respostas uniformes. Não é resposta uniforme, é a busca por aquilo que aquele conhecimento que o aluno sabe. Então, quais são as questões que ele sabe, que estão mais próximas, que se conectam? Não é que tudo vira acerto, tudo vira discussão. Aliás, de certa forma, um jeito bom de falar seria assim: se o aluno faz uma coisa, eu faço uma correção e devolvo a ele. E aí, esta correção, o aluno tem tanta confiança em mim, no meu trabalho, que ele refaz e eu revejo. E talvez eu retorne para ele com outras observações. Ainda falaria assim: olha, quanto mais refações forem feitas, tanto melhor. Tanto melhor. E mesmo o próprio aluno vai poder dizer e se justificar do porquê que talvez eu, como professor, esteja equivocado ao observá-lo. Né? Voltando lá numa outra aula que falamos aqui da própria Jussara Hoffmann, para falar do próprio Armando, né? Que o Armando estava falando que o professor, Armandinho estava falando que o professor é que tinha se equivocado na interpretação. Então, ela vai falar assim, os professores têm que alterar a sua postura em sala de aula, né? Então, mesmo aqueles educadores dóceis e gentis, com um jeito carinhoso, muitas vezes impossibilitam o aluno de discutir. Porque é discutir, é interagir, é fazer conjuntamente, é concordar e discordar, o que é fundamental. Veja que nós nos tornamos uma sociedade de adultos hoje em que as pessoas não podem discordar. Discordar também é fundamental. Eu falo às vezes também assim, muitas vezes esse livro tem caído em concurso de educação infantil. Eu falaria assim, no concurso de educação infantil, ao olhar essas questões, talvez é exatamente isso. Como é que eu olho com outro olhar esta criança? A criança que na educação infantil precisa ser avaliada mediante observação e registro. Que observação será essa? Ela é estanque, é parada? Que registro será esse? Será estanque, parado, como é feito em todos os lugares? Ou ele é pensado a partir das práticas e do contato que eu tenho com os meus alunos e eles devem participar deste mesmo processo? Então, e nisso teremos erros e acertos, hipóteses, respostas adequadas e respostas inadequadas. Isto é fundamental. Situações, problemas que surgem o tempo todo. É preciso refletir sobre as tarefas propostas ao aluno a partir das práticas cotidianas, analisando as questões que o professor elabora, analisando as diversas respostas dos alunos. É por essas respostas que se pode compreender o entendimento. E aí, a partir daquilo, o professor voltar com novos saberes e novas formas de reexplicar aquilo que talvez não tenha sido exatamente compreendido ou entendido.
O erro do aluno e das dúvidas do professor em interpretá-los levarão a um momento de reflexão, momento de discussão em sala, analisando os conceitos criados pelos alunos. Então, há necessidade de retorno, de feedback, de discutir as questões, de discutir o que foi certo, o que foi errado, discutir por que a avaliação de certo determinado ponto de vista foi aquela, se é que aquela está exatamente correta, aquela correção. É necessário discutir várias questões. A correção não é definitiva avaliando acertos e erros, porque tudo vai depender de pontos de vista. Vamos escutar os pontos de vista. É uma relação dialógica, resultante de momentos de interação entre professores e alunos. Relação dialógica para uma prática significativa. Relação dialógica é diálogo o tempo todo. E não interessa a idade desses alunos, dessas crianças, ou adultos, ou crianças pequenas, ou crianças bem pequenas, estamos falando do mesmo processo. Do mesmo processo. Então, para uma avaliação mediadora, a Jussara Hoffmann aponta alguns princípios. Oportunizar muitos elementos de expressar as suas ideias. Então, a observação das hipóteses construídas pelos alunos. Por meio dessas hipóteses, os professores poderão traçar uma relação dialógica com os alunos para identificarem o momento em que eles se encontram em relação à produção daquele determinado conhecimento. A autora sugere muitas tarefas diversificadas em todos os momentos da escola, respeitando os saberes elaborados pelos alunos e garantindo a espontaneidade ao realizar essas tarefas diversificadas. O professor deve estar atento à finalidade das tarefas que propõe, o motivo de tais perguntas, o que ele pretende investigar em relação à compreensão, levando as dificuldades dos alunos como ponto de partida para planejar o aluno, os seus saberes, os seus erros, os seus acertos, os seus erros neste caso, como tentativas de acerto, regam, nutrem o meu trabalho, o meu planejamento. Nutrem o meu trabalho, os saberes dos alunos nutrem o meu trabalho. Oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras, promovendo tarefas, trabalhos em que os alunos interajam entre eles, discutam situações, problemas, levantem hipóteses a partir de vários pontos de vista, reflitam diversas opiniões para encontrar alguma saída. O professor, neste contexto, aparece como mediador, aquele que estabelece relações dinâmicas entre o aluno e aquilo que ele quer ensinar. Discussões em grupos, debates que permitam aos alunos se expressar de forma espontânea, fazer descobertas, construir conceitos. Então, este trabalho deve ser acompanhado pelo professor. Realizar várias tarefas individuais menores, sucessivas, encadeando um processo sucessivo de conhecimento, investigando teoricamente. Então, avaliar de forma mediadora requerá a observação também individual de cada aluno, com atenção ao seu momento, com aquilo que ele consegue naquele momento. O erro pode ser visto de forma positiva. O erro pode ser visto de forma produtiva. O erro pode ser visto de forma fecunda, do que um acerto imediato, do que uma nota imediata, pois o aluno vai criando estratégias de ação para alcançar algum resultado. Então, ok, nem todos os erros são passíveis de descoberta. E aí ela está trazendo aqui um outro autor para falar assim, erros sistemáticos que um aluno consegue, não consegue fazer, erros que aparecem num processo de descoberta, onde os alunos criam hipóteses. Então, há vários tipos de erro que o professor deve gradativamente observar, para ele notar onde está cada aluno e notar como ele pode auxiliar esses alunos. Essas hipóteses no processo de conhecimento são os erros construtivos. O erro é parte construtiva, mas desde que eu olhe para esses erros e pause sobre esses erros e reflita sobre esses erros, não só em relação aos alunos, mas em relação à minha intervenção. A intervenção do professor deve ser desafiadora, propondo perguntas, novas tarefas, a fim de confrontar o aluno com outras respostas, para defenderem suas opiniões.
ou tentar encontrar formas de defender as suas opiniões. E quando não conseguirem, desequilibrados, podem mudar de opinião, e isso é importante. O que acontece em muitas escolas é o fato de o professor corrigir as respostas dos alunos, não considerando ou impossibilitando que eles formulem as hipóteses, por meio das suas próprias descobertas de alunos. E aí é que nós caímos num problema. Os alunos acabam memorizando soluções sem compreendê-las, não tomando significado nenhum para a sua aprendizagem. E aí é que se perde o processo educativo. Então, e aí vai naquilo que eu estava falando, né? Em vez de certo e errado, é fazer comentários sobre as tarefas, é auxiliá-los a localizarem suas dificuldades, a eles conseguirem observar, transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, como isso nutre o meu trabalho, como já foi dito anteriormente. Então, se nutre o meu trabalho, me leva a uma reflexão com outros educadores da escola para rever as nossas propostas pedagógicas. Veja como é importante. A avaliação tradicional justifica a não aprendizagem. Ela olha para o passado, sem se preocupar com o futuro. Em uma cultura avaliativa mediadora, por exemplo, 20% do tempo em que os professores estiverem reunidos em conselho de classe, eles irão discutir o que vem acontecendo com seus alunos. E no restante do tempo, nos 80%, vão encaminhar propostas pedagógicas de diversas formas, diversificadas, para auxiliar os alunos nas suas dificuldades. É uma avaliação com projeto de futuro. A avaliação mediadora olha para frente, não fica olhando no retrovisor, buscando culpados. O professor interpreta a prova não para saber o que o aluno não sabe, mas para pensar em quais estratégias pedagógicas ele vai desenvolver para atender às necessidades deste aluno. Atender às necessidades deste aluno. Então, qual é a finalidade da avaliação? Diagnosticar. A busca é sempre por um diagnóstico. Mas para isso ele precisa conhecer este aluno, trabalhar com ele, refletir junto com ele, agir, reagir, planejar. E aí, porque nutrido pelos saberes desse aluno, replanejar, é avaliar para mudar os paradigmas. Avaliar para mudar os paradigmas. Então, quando a avaliação ela é excludente, ela classifica as respostas em erros e acertos, ela é marcada por uma busca de culpa, ela é excludente. Nós encontramos esta coisa que nós vamos olhar aqui na sequência, que é retirada da internet, mas que demonstra, sim, o porquê que a escola tem andado mal, né? Então eu não vou ler, mas deixo aqui para você ver, não só aqui, mas para você olhar também lá na nossa apresentação, como é que a avaliação, esses alunos aqui possivelmente recebem nota 0, né? A culpa é do aluno. Escreve o nome da figura. Veja, o aluno não está conseguindo localizar aqui o crocodilo ou o jacaré, mas está conseguindo localizar uma marca, né? Então, as coisas, os alunos têm saberes, mas como é que você trabalha a partir desses saberes? Sem desqualificar ou sem tratar isso como nada. Como é que nós mudamos as nossas práticas para que não aconteça isso daqui? Essa imagem também retirei da internet, né? A gente pode... Mas é comum, infelizmente, até hoje nas escolas, né? As crianças voltam de férias e o professor fala, fale sobre as suas férias. E o aluno escreve, né? Dá um pouco de aula, assim, né? Para nós, professores, para falar que ele tem saber, né? Voltar às aulas já é chato. Mas o pior é ter que fazer mais uma redação com este tema. Pô, professora, a senhora não tem imaginação? Todo ano é a mesma coisa? Aliás, ano passado eu repeti a redação do ano retrasado e a senhora nem percebeu. A senhora precisa se reciclar. Então, a nossa autora também está dizendo isso, né? Nós, professores, precisamos entender o que é avaliação. A avaliação não é prova. A avaliação não é uma data marcada no calendário. A avaliação ela é processual e contínua. A avaliação é formativa.
ao longo do processo. E é para isso ela deve envolver os alunos. O termo, então, envolver, acompanhar, o termo acompanhamento desses alunos, acompanhar pode ser definido por favorecer e não simplesmente por estar junto ao aluno. O acompanhamento do processo de construção de conhecimento implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo no desenvolvimento das tarefas, oferecer-lhe novas leituras, oferecer-lhe novas explicações, sugerir-lhe investigações, sugerir-lhe, proporcionar-lhe novas vivências enriquecedoras, favorecedoras à sua ampliação. É busca por novos saberes. Significa, sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento enquanto aluno, para ele ir além. É uma relação afetiva, emotiva, significa envolver-se, trabalhar junto, estar junto. E aí a autora, aqui no próprio livro, né, aqui mais uma imagem do livro, para falar assim, olha, é um processo que é mais complexo, né? Aprender e aprender a avaliar. Então, aqui é uma imagem do livro para falar assim, ele é mais complexo esse processo de avaliação. É mais complexo o processo de avaliação. Então, não é assim, olha, é sair dessa daqui de cima para passar para essa aqui de baixo. É sair dessa que está posto aqui. Não é só modificação de comportamento, desculpa. Não é só controlar comportamentos. Não é só ouvir respostas. Não é só observar e registrar resultados. Aprendizagem significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização das experiências vividas pelos sujeitos, professores e alunos, numa compreensão progressiva das noções de conhecimento, de saberes. A avaliação significa ação, a avaliação significa ação provocativa, a avaliação é desafiadora, a avaliação é reflexiva, a avaliação formula e reformula um saber, a busca de um saber enriquecido. A avaliação é diálogo, é reflexão em conjunto, professor e aluno sobre o objeto de conhecimento. A avaliação exige aprofundamento em teorias. A avaliação é a busca por acompanhar e favorecer o vir a ser. Então aqui o autor está fazendo uma comparação entre a avaliação dita tradicional ou classificatória para a avaliação mediadora. E é possível dizer, aqui é uma espécie de resumo do que o livro traz. Então, dê uma olhada sempre aqui, em especial nesta etapa aqui de baixo, para você compreender. E aqui na comparação que ela faz com a avaliação tradicional. Jamais na etapa final do livro ela está falando, né? Por que corrigir, professor? Então, é comum, hoje em dia, dizer que as respostas erradas têm valor para a continuidade da ação educativa. Mas 3 pontos levantados pelas professoras municipais de Porto Alegre ainda geram dúvidas. Em que medida corrigir as tarefas ajuda o aluno a compreender seus erros? 2. Como avaliar o aluno e descobrir novos conceitos a partir das suas primeiras hipóteses? 3. Qual o significado para ambos do trabalho, da tarefa realizada? Então, esses professores de Porto Alegre, tentando ainda responder, eliminou a atribuição de notas e adotou relatórios de avaliação bimestral e final como forma de avaliação, modificando também o regimento escolar. Mudança de paradigma. Acabaram as provas datadas, não acabaram as provas. Acabaram as provas datadas, com data. Realizando tarefas constantes, sem a preocupação com nota, a análise da aprovação e retenção passou a ser feita a partir do benefício que essa decisão trará para a criança. Significa o fim dos parâmetros por nota, ou comportamento colaborativo para a aprovação. É colocar o que o aluno aprendeu como critério principal. Colocar o que o aluno aprendeu como critério principal. É colocar o que está dizendo a própria LDB brasileira quando vai falar de promoção. Repito, processos qualitativos são mais importantes do que processos quantitativos do que o número. Então, a maioria dos pais não entende
mas é preciso envolver e formar os pais para compreender este um novo processo, seja ele qual for. Ninguém está falando que aquele processo é para ser copiado. Cada lugar deve criar suas perspectivas para avaliar de maneira mediada. Então, com relação à postura do professor que trabalha com construtivismo avaliativo, a autora cita dois modelos. Construtivista que está moda, né, na modinha, preocupa-se com rumos da escola, aceita a mudança, mas carece, está precisando estudar mais aprofundadamente. Segue metodologias sugeridas pelos coordenadores ou imita os colegas. Isso não é construtivismo. Que, aliás, é o que mais se vê por aí, as pessoas terem palavras do campo construtivista e não serem. 2. Construtivista aprofundado. Sofre com grandes obstáculos entre a teoria e a prática, o que gera um sentimento de insegurança com o trabalho realizado, resultando num retrocesso. Ele se aprofunda por um tempo, mas ele acha que não dá certo e volta para o tradicional. Então, ela está falando assim, ela está dizendo, né? Eu preciso escapar de modelos. Eu preciso criar este processo lá na escola onde estou atuando. Então não é seguir modelos nem mesmo na visão construtivista. Eu preciso me aprofundar nos estudos, aprofundar a minha relação para trabalhar num processo mais complexo, que é trabalhar numa avaliação mediadora, analisar as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, de forma a exercer uma ação educativa que lhe ajude na descoberta de novas formas. Então, eu preciso trabalhar de uma outra forma. É mais complexo do que fazer uma escolha e seguir modelos. Analisar as várias manifestações dos meus alunos. Eu estou presente com os meus alunos e tenho que estar presente com todos, o tempo todo, e com um a um, sabendo onde cada um está, diagnosticando onde cada um está, trabalhando com, digamos assim, com os remédios adequados para verificar como cada um pode avançar. Então, eu preciso descobrir isso na relação, na prática educativa, lá na minha escola, lá na sua escola. É uma construção local, na sua relação com seus alunos, na sua relação com os outros professores, na sua relação com a escola, na sua relação com a comunidade. Portanto, mais complexo. Então, não é criar padrão, não é estar na moda, não é seguir modelo. Enquanto a perspectiva, e aqui ela vai comparando, enquanto a perspectiva tradicional das respostas prontas pune o aluno pelos erros, a perspectiva construtivista o faz pensar, valoriza o trabalho do aluno. E aí por isso que ela está trazendo a perspectiva lá das professoras de Porto Alegre, né? Deve-se considerar a dificuldade do aluno e criar meios de induzi-lo a compreender o erro, corrigindo o erro por si só, por momentos de desequilíbrio, onde este aluno vai buscar compreender no que ele está errando, sem dar a ele a resposta esperada logo de cara. Sem dar a ele a resposta esperada logo de cara. No construtivismo, a avaliação está voltada à questão socioafetiva e ao cognitivo, e não na classificação por notas. Se há esta mudança na escola, nós precisamos fazer junto com os alunos. Por quê? Para os alunos conhecem, o método que eles conhecem é a nota. Então, você precisa de um envolvimento. Veja que o processo de mudança está posto desde quando se vai pensar todo o processo avaliativo, ela já é mediadora também por isso. Se eu estou propondo uma mudança, esta mudança tem que ser realizada no processo e em processo. Então, diante dos trabalhos escolares, os alunos exigem que o professor preste atenção na sua atividade, comente, escreva algo a respeito, comentários com caráter de questionamento, que valorizem e desafiem o aluno a prosseguir nessa construção de aprendizagem. Isso também é um processo de aprendizagem. Isso também é um jeito de aprender. Então, para eu trabalhar com esse tipo de avaliação, eu preciso trabalhar com todos os alunos.
É diferente do modelo tradicional, que faz o aluno apagar, mudar suas ideias. O construtivismo aponta os avanços, pontua esses avanços e encaminham questões que o auxiliam a encontrar as respostas adequadas naquilo que eles estão com dificuldade. A ação mediadora não é uniforme. Os erros dos alunos seguem vários cursos. Não existe um padrão. Então é necessário uma reflexão sobre cada resposta. Não dá para desenvolver procedimentos de intervenção que sirvam de regras gerais. Não é igual a todo mundo. É aquela questão que está posta lá no começo do livro, né? De verdades absolutas, e as verdades absolutas não servem. Então é inverter uma hierarquia tradicional. A resposta certa é valorizada, sim, na visão tradicional, e o erro é punido na visão tradicional. Então, na tentativa de inverter, a resposta certa também é valorizada, mas o erro também é valorizado. Entretanto, ele é trabalhado para que ele seja superado. O erro, tentativa de acerto, é trabalhado para ser superado. Olha, o erro não é um pecado. Então, isso faz com que os alunos fiquem mais confiantes em perguntar, em comentar, em discutir, em participar, já que o peso da punição é inferior do que na visão da hierarquia tradicional. Então, aplicar a ação mediadora entre uma tarefa do aluno e a próxima tarefa, analisando o entendimento do aluno sobre o assunto trabalhado e criando metodologias que favoreçam a criança, o aluno, na construção de um saber competente, o mais próximo possível da visão científica que está vigindo naquele momento. Cada tarefa do aluno é uma etapa da sua evolução. Isso não dá para somar, não é a avaliação somatória, não é classificatória, não é juntando números. O grande receio de hoje, né, da família e da sociedade, que estão acostumados com o modelo tradicional, é que o método de registro do professor sobre as avaliações seja superficial, não mostre realmente o desenvolvimento real de cada aluno. Entretanto, como é um processo dos dois, os dois estão em constante correlação para fazer os ajustes necessários, em especial o professor em relação às formas como ele trabalha, suas metodologias, as suas práticas de sala de aula. Quando a correção é feita respeitando a criança em suas etapas de desenvolvimento, o professor deixa de analisar friamente o certo e errado e analisa o que o aluno aprendeu, e aquilo que ele não aprendeu reflete ação, reflexão. Reflete sobre o que ele ainda não sabe, o que pode vir a ser aprendido. E aqui eu trago mais uma imagem, né, para nós tentarmos entender, né? Olha aqui, né? Talvez de novo, numa visão tradicional. E como aqui nós estamos tratando de concurso, também para nós entendermos. A prova de concurso não é uma avaliação mediadora, lamentavelmente. Então, as diferenças não fazem sentido. Olha aqui, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. A busca, daria para falar hoje numa linguagem mais atual, né? Não presente no livro, mas presente na BNCC e em outras discussões. A busca hoje é por um processo além de justiça. É uma busca por um processo equânime, né? Por um processo que busca que as diferenças sejam valorizadas, onde cada um pode desempenhar papéis diferentes e muitas vezes papéis colaborativos, né? A busca é por equidade. A busca é por um processo de equidade, onde eu olho as diferenças. Então a busca é por equidade, né? Vai para além do processo da justiça. Então é para olhar as diferenças e trabalhar a partir dessas diferenças. E onde essas diferenças podem nos levar? Onde essas diferenças podem contribuir? Onde podemos contribuir uns com os outros? E mesmo o professor
fazendo parte desse papel também de colaborador, de alguém que faz as trocas conjuntamente, de alguém que colabora para que todo mundo chegue num processo comum em conjunto. Enfim, né? A avaliação é um processo ético de busca do sucesso de todos. Então vai para além da transmissão, porque é a busca por avaliar o conhecimento que é construído individualmente e em conjunto. É movimento. Por isso, a avaliação é epistemológica, ela é mediadora porque epistemológica, ela é mediadora porque ela considera as diferenças. E as diferenças são importantes no processo. Elas são construção coletiva, construção individual, mas ao mesmo tempo também nessa relação professor-aluno. Aqui mais ao final do livro, né, vai dizer assim, né, vamos dizer assim, né, o que está no livro, né? As questões e considerações do estudo pretendem então delinear uma investigação que a autora julga necessária, ou seja, sobre a força da relação entre concepções de aprender e do avaliar nos três momentos do ensino brasileiro, né? Na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Uma relação que ainda não se percebe em sua total complexidade na educação básica brasileira, mas que se refere ao descrédito que se estabelece quanto a uma perspectiva de avaliação mediadora devido à postura comportamentalista. Ainda temos uma visão comportamentalista e conservadora realizada pelos professores em relação aos alunos. Então, o que a autora está buscando dizer é a necessária investigação do dia a dia da escola no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto relação dialógica. Avaliação enquanto relação dialógica, na construção do conhecimento, privilegiando a feição da mediação sobre a informação na avaliação do aluno e buscando a compreensão da prática. A avaliação é mediadora porque ela vai modificar a ação do aluno em relação aos seus saberes. A avaliação é mediadora porque ela vai buscar a mudança do professor em relação às suas práticas, refletindo sobre as suas práticas, modificando as suas práticas, modificando o cotidiano da escola e, ao mesmo tempo, como a avaliação é parte do processo, a avaliação é parte do processo educativo, modificando o próprio processo educativo e o próprio processo avaliativo. Para fechar, trago aqui um pouquinho da Mafalda, para nós olharmos, né, como o que precisa mudar é um pouco o processo de ensino-aprendizagem, o que nós ensinamos na escola. O que nós trabalhamos diretamente na escola faz sentido para os alunos? Tem realmente importância aos alunos? Como é que nós vamos fazer as conexões entre aquilo que nós precisamos ensinar, seja lá o que for, em qualquer nível de ensino, em qualquer nível da educação básica, conectando com os saberes que os alunos têm e trazem à escola? Então, o que a Mafalda aqui nos ajuda a discutir isso, né? Para trabalharmos essas questões importantes, onde a avaliação vai ser aquele definidor, aquela mediadora, aquele processo que mostra o que eu posso modificar a partir daquilo que os alunos trazem, participam, constroem junto comigo em sala de aula, e eu sei onde cada um está e eu infiro mudanças, infiro novas ações, infiro para além dos mitos da educação, processos que façam com que os alunos aprendam de maneira significativa. E aí, enfim, fica essa frase aqui no final da própria Jussara Hoffmann, né? E aí eu quero dizer assim, esta é a nossa interpretação sobre o livro Avaliação Mediadora da Jussara Hoffmann. É um livro importante, importantíssimo, cai em inúmeros concursos, apesar de ser um livro antigo, né, lá do início dos anos 90, mas um livro ainda importante e importantíssimo, que vai discutir a avaliação e a importância desta avaliação enquanto processo de mediação. Eu agradeço a sua presença nessas 3 aulas, agradeço os aprendizados que trocamos aqui. Obrigado.